Amém, queridos? Pode ligar os microfones. Esse Deus maravilhoso, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Louvamos ao nosso Deus maravilhoso. Esse louvor é lindo, né? Amados. Você participou da live lá da nossa igreja, né? Isso. Ela? A Nívia? Ontem teve uma live do Atitude com os amigos. Isso, teve. E ela estava lá também. Que benção. Gomes, ela. Legal, né? Os cantores evangélicos estão trabalhando a beça nessa quarentena, né? Vamos meditar na palavra, irmãos? Sim. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 13. Título da mensagem de hoje é Como não jogar fora uma vida abençoada. Como não jogar fora uma vida abençoada, amém? Quem? Oi, Marcele. Oi, querido. Bem? Chegou bem na hora. Tá aí, ó. Continua muito baixo pra mim, eu não sei por que tá acontecendo isso. Tenta pôr o fone de ouvido. Marcele, pra mim também ficava. Aperta lá em cima na tela, aparece um celularzinho. Aí você clica em cima e bota alto-falante. Entendeu? Conseguiu achar? Em cima lá no aplicativo, tem assim, fone, o celular e alto-falante. Aí você clica e abre o alto-falante ao invés do iPhone. Enquanto os irmãos vão abrindo aí Gênesis 13, tá? Enquanto a irmã vai... Conseguiu, Marcele? Sim. A gente te ouve. Fica melhor o som. Ah, tá. Então podemos começar, querido? Gênesis 13, todos abriram a Bíblia aí? Pode experimentar colocar fone. Talvez o fone fique melhor. Gênesis 13, todos abriram? Versículo 1. Quem pode começar a ler? Vamos ver. Primeiro eu preciso saber quem está com Bíblia aí. Vocês estão com a Bíblia, Flávia e Flávio? Então, todo mundo? Márcia, está com a Bíblia? Amém. Estou ouvindo. É a Flávia e o Flávio. Versículo 1 aí, Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neugeb, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Sim, Flávia, por favor. Abraão enriquecido muito, tanto em gado como prata e ouro. Henrique. Fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estiver a sua entre Betel e aí. Mariana. A Marina tá aí? E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Márcia, Sim. tem que ligar o microfone. Dela tá ligado. Também. Márcia, tem que ligar o microfone, tá desligado. Ixi, vou ler então. Tá bom. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Márcia não ligou ainda não, né? Não. Marcos.
e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Raquel. Porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Raquel? Peraí, só um pouquinho. Fica tranquila. Certo. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então a terra. Carla? Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de vocês. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. César? Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Agora vamos para o 19, queridos. Gênesis 19. Eu tô achando que é Gênesis. É capítulo 19. Eu também achei que era o versículo. Mas nem tem. Acharam? Achar. Quem é o próximo? Flávia, é o versículo 1? Flávia e Flávia. Flávia e Flávio, 1 de novo. 1 e 2. Vamos lá. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra. E disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça. Responderam. Henrique. Oi, Ana. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Marina. Ainda não tinham ido deitar, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, mas logo os cercaram a casa. Marcos. Chamaram a Ló e disseram a ele: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traz-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Carla. E lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas e bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Marcele, 14, por favor, 14. 14, versículo. É o versículo 14. Então Ló foi falar com seus servos, os quais iam casar-se com suas filhas. E ele disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade.
César? O microfone está desligado. Arraiada aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma durante as duas filhas que assim se encontram, para que não pereças no caminho da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas. Conduziram-nos à força e o deixaram a salvo, fora da cidade. Pelo misericordioso amor que não para com. Agora pula para o 24. 24, tá, irmãos? A Thaís vai ver no livro 24. Eu vou ler o 24. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Eu vou pular aqui para o 26, tá, irmãos? Estou no 26 então, ó. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Agora, Flávio, 27, por favor. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Flávia, 28. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Amém. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Queridos, eu peço que desliguem aí os microfones para não dar aquela interferência, né, enquanto estivermos meditando na palavra. O que vemos aí, meus amados? Uma trajetória muito linda de Ló, né? E um final muito trágico, tá? Tem mais coisa que eu vou comentar ao longo da mensagem, que não lemos, né? Mas que aconteceu com a família de Ló. Né? Gostaria de dizer que você precisa meditar no título dessa mensagem, porque tem muito a ver com as oportunidades que temos na vida, irmãos. Oportunidade de escolha. E o título da mensagem, para quem chegou depois, né, ou quem não se lembra, é Como Não Jogar Fora uma Vida Abençoada. Amém? Então nós vemos aí a história de Abraão, antes chamado Abrão, no início, né? E depois Deus mudou o nome dele para Abraão, porque fez uma aliança com esse Abrão, né? E nessa aliança o abençoou, deu promessas, deu determinações a ele, e disse para que ele fosse uma bênção, e saísse da casa do pai dele, da parentela, né? Para a terra que Deus mostraria a Abraão. E Abraão levantou-se com sua mulher, seus criados, seus bens, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Né? E especialmente a gente vai meditar hoje na vida de Ló. Né? Então Ló, ele começou a seguir um tio, e eu gostaria que você meditasse sobre isso, que não era somente um tio, era como se fosse um tio-pai. Por quê? Porque o Abraão, ele era irmão, o irmão de Abraão, né? Chamava Arã. Você pode ler isso no capítulo 11, se você quiser depois, Gênesis 11. E Arã faleceu. E o filho chamado Ló, quer dizer, sobrinho de Abraão, ficou morando ali com a parentela. Mas quando Abraão, ele recebeu de Deus essa determinação de se levantar e ir pela fé para a terra onde Deus o mostraria, Ló foi com ele. Né? Foi com aquele que passou a ser, na realidade, como se fosse um pai dele. Né? E a gente observa isso por quê? Porque o Ló não decidiu permanecer ali com o resto da parentela. Ele foi com Abraão. Então aquilo mostra uma revelação para nós que ele tinha não somente uma relação de sobrinho e tio com Abraão, mas ele tinha adotado Abraão como um pai espiritual, como um discipulador, como aquele que está ali para orientá-lo. Né?
e sobre Abraão estava a bênção de Deus. E por causa dessa bênção, Ló, no meio daquela caminhada, Abraão foi sendo abençoado, foi prosperando, foi tendo bens, muitos servos, né? E também Ló foi prosperando, né? A ponto de que ele não tinha somente um pastor que cuidava dos seus rebanhos, mas pastores. Ou seja, hoje em dia talvez aquilo fosse assim, enxergado nos dias de hoje como uma empresa, né, de gado, né? Ele tinha então bens, ele foi um homem muito abençoado também. Mas por conta deles terem crescido financeiramente, né, materialmente, por conta dos seus bens, os pastores do Ló e o Abraão começaram a entrar em desavença, como nós lemos aí. E aí, quando aquela questão surgiu, Abraão chegou ao conhecimento dele, né? Ele tomou uma posição. Eu vou fazer um breve parêntese aqui, porque eu creio, irmãos, que há grandes líderes, homens e líderes mulheres, as mulheres, né, que estão me ouvindo agora. E que um dia você, na sua liderança, questões entre pessoas vão surgir para que você tome uma posição. E que você tome sempre a posição com Deus. Porque se você tomar uma posição humana, de uma solução aparentemente muito boa, aquilo pode repercutir numa vida, em uma família, numa trajetória e até às vezes na eternidade de pessoas. Quando a situação surgiu e foi trazida a Abraão, você pode ler novamente, infelizmente, nesse ponto, o Abraão, que é um homem extremamente abençoado, um homem de Deus, entenda, estamos aqui para, como a Bíblia coloca, é o livro da verdade, não esconde nada, para a gente meditar e aprender com situações e não fazer uma coisa que Deus está mostrando que não é um bom caminho. Infelizmente, naquele momento da situação, da questão, Abraão não foi orar. Abraão, ele teve uma solução na mente de separação. E disse para o Ló, olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher o outro lado, eu vou para o outro. Você pode ler lá. Então, naquele momento, Ló levantou os olhos, né? E aí eu entro na parte de Ló e não vou... isso daria uma mensagem inteira, irmãos, ou mais de uma, mas eu vou parar por aqui. Eu só gostaria que você entendesse, como líder, grande homem de Deus e grande mulher de Deus que você é, que o dia que uma questão chegar na sua presença, não se precipite. Vá buscar a direção de Deus, porque a sua decisão, a sua atitude pode repercutir, tá? Abraão, só para finalizar, ao longo da mensagem nós vamos tocar nisso. Abraão depois, ele mesmo sofreu com aquela solução que ele deu para o problema. Por quê? Ló se separou dele, foi viver numa terra de pecadores, depois aquela terra foi invadida por reis, Ló mesmo foi capturado junto com a sua família, seus bens, tudo que tinha. Abraão teve que vestir uma roupa de general. Ele foi para a guerra contra 4 reis, usando 318 servos que nasceram na casa dele. E ele teve que liderar um combate contra 4 reis, irmãos. E 4 reis que haviam vencido 5 reis. Você vê como foi a guerra que o Abraão teve que se meter para salvar o sobrinho dele amado que ele amava. Às vezes a pessoa ama e pensa assim, não, afastar vai ser melhor. Não vai ser melhor. A palavra de Deus diz que Deus ordena a bênção onde há união. Está escrito, irmãos. Abraão sofreu com essa guerra e depois, ainda que tenha trazido de volta o seu sobrinho continuou apartado dele e no futuro Abraão sofreu de novo, teve que entrar em oração ali muito séria com Deus, porque Deus havia revelado a Abraão que iria destruir toda a área onde o Ló morava, e Abraão teve que interceder pelo sobrinho dele. E ao final, Abraão ainda ficou, quando tudo foi destruído, ficou em aflição, porque ele levantou de madrugada e viu, como lemos, tudo destruído, aquela região onde o sobrinho dele morava, e era como uma fornalha, irmãos, aquilo ali representando a figura do inferno.
E Abraão, na madrugada, acordou e viu tudo aquilo e espantado, só teve uma coisa a fazer: confiar no Deus vivo que o tinha prometido que não iria destruir o seu sobrinho e a sua família. Mas ele viu tudo destruído, irmãos. Ficou confiando em Deus. Mas tudo isso não teria acontecido se a solução fosse uma solução de união, uma solução de Deus. Aí agora eu entro no lado de Ló. E nós vamos meditar, porque Ló começou essa vida tão abençoada, irmãos. Uma trajetória tão rica. Você imagina, ele seguiu a Abraão, esse homem que todo o planeta conhece esse nome. Você chega na rua e chega para uma pessoa simples e fala assim: vem cá, quem é Abraão? Ela vai falar: olha, não sei, eu sei que foi grande. Porque realmente é um homem tão abençoado, porque se cumpriu nele a promessa de Deus. Que ele seria engrandecido, ele foi, ele é. Porque ele foi um homem obediente a Deus, fez uma aliança com Deus. Então, mas o que eu quero te dizer é que Ló estava seguindo esse homem tão abençoado, irmãos. E junto com ele prosperou. Só que quando ele teve aquela situação, ele não se lembrou de dizer para o tio dele: tio, você é quase como meu pai. Eu não quero te deixar. Vamos pensar numa outra coisa. Ou de outro lado, ele poderia ter dito: tio, para onde eu irei? Só tu tens a bênção de Deus. Aí parafraseando como Pedro falou para Jesus, né? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas infelizmente ele capturou aquela ideia, aquela sugestão ali de Abraão, e ele imediatamente colocou os olhos no mundo, na campina de Jericó ali, representando o mundo. Então, infelizmente, Ló, ao olhar para o mundo, ele não olhou mais para aquele que tinha a bênção de Deus. E ele decidiu ir para aquele lugar. Eu queria que na sua meditação posterior você prestasse atenção numa coisa. A palavra de Deus diz, em algumas traduções, que ele armou as suas tendas até Sodoma. Ele de pronto ele não foi para Sodoma, irmão. Muito provavelmente ele já tinha ouvido histórias daquele lugar. Mas ele não queria se aproximar daquele lugar. Mas quando a pessoa olha para o mundo e vai na direção do mundo, mais cedo ou mais tarde ela vai estar lá no mundo. Assim foi com Ló. Ele não armou as tendas dele em Sodoma, armou próximo. Mas quando nós lemos mais à frente, ele já estava no futuro, né, morando em Sodoma. Então ele já estava, e ali ele sofria, irmão, porque ele não era uma pessoa mundana. Ele era uma pessoa que tinha uma família direitinha, tinha mulher, tinha 2 filhas, tinha genros prometidos para casar com as suas filhas. E aí veio aquela situação onde Ló está na segunda parte que lemos, onde Ló está na porta da cidade. Creio que Deus o dirigiu para ficar ali. E de repente ele vê 2 homens se aproximando e aquilo tocou no coração dele. Aqueles homens não são daqui. Talvez um daqui muito mais profundo do que daqui dessa cidade ou da cidade vizinha. Ele deve ter olhado e percebido que havia algo diferente neles. E Ló, você leu comigo, começa a interceder por aqueles homens no sentido de que eles fossem para sua casa, e ele insistiu, os homens queriam passar para ver, e eram anjos, né? Muito cuidado, viu, irmãos? A palavra de Deus diz que tem pessoas que hospedam em casa anjos sem saber. Então Ló, assim foi com Ló. Ele levou para casa esses 2 homens, aparentemente homens, mas eram 2 anjos de Deus. E ele começou a dar ali aqueles homens, anjos, começou a dar proteção a eles, né? Só que aquele local era tão dominado, irmãos, por um espírito de perversão sexual, que a Bíblia diz que todos os homens da cidade, de todos os bairros, desde o maior até o mais jovem, saíram e cercaram a casa de Ló. Muito provavelmente, quando aqueles homens entraram, alguém viu e aquilo correu com uma força na cidade, irmão. Mas eles não tinham a mesma intenção de Ló. Eles queriam ter relações sexuais ilícitas com aqueles anjos. Eram homens pervertidos em sua sexualidade.
E aí Ló, ele começa ali, ele sai da porta e fala para aqueles homens não fazerem isso. E ali ele comete um grande erro, irmãos, que levou a uma destruição maior ainda na casa dele. Ele foi e disse àqueles homens, olha, não façam isso porque esses homens estão aqui sob a minha proteção, debaixo do meu telhado. E aí ele até aí estava ótimo. Ele cuidando dos anjos, dos homens, visitas, né? Cuidando, dando proteção, intercedeu, fez o que podia, mas dali para frente ele cometeu uma coisa que jamais nós podemos cometer. Ele valorizou mais os de fora do que os da própria casa. Aqueles homens eram visitantes. E ele chegou para aquelas pessoas ali da rua, aquelas pessoas pervertidas sexuais, e falou o seguinte, olha, eu tenho em casa 2 filhas virgens, eu entrego elas para vocês, façam o que quiserem, mas não toquem nesses homens. Só que ali, muito pior do que ele ter feito isso no natural, de ter valorizado as pessoas mais de fora do que as de casa, do que as da sua família, ele no mundo espiritual, ele entregou pelas próprias palavras as filhas deles, aqueles espíritos malignos que estavam dominando aqueles homens. Cuidado com o que você fala, homem e mulher de Deus. Quando ele falou aquilo, por mais que aqueles homens não tivessem conseguido fazer nada com as suas filhas, porque os anjos não permitiram, mas aqueles espíritos que estavam lá fora agarraram aquela palavra e a usaram para fazer um mal muito grande dentro da família de Ló. Na sequência, o que aconteceu? Os anjos de manhã pegaram Ló e sua família, deram orientações, olha, não olhem para trás, fujam, e também Ló ali intercedeu, querendo falar com os genros, foi falar com os genros não deram ouvidos a Ló, acharam graça do que ele estava falando, riram do que ele dizia, que tudo seria destruído, e aí os anjos rapidamente tiraram todo mundo da casa e os levaram, e eles foram andando assim, fugindo, e as coisas, e começou a cair fogo dos céus, e de repente, no meio daquela fuga, Ló, as filhas, os genros não foram, Ló, as filhas correndo, a mulher de Ló correndo, de repente a mulher de Ló olha para trás e a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. E toda aquelas cidades, além de Sodoma e Gomorra, as cidades ao redor ali, você pode ler na palavra, foram destruídas com fogo e enxofre. Enxofre fede mal demais, irmãos. Você manja aquele cheiro de ovo podre? Então isso aí faz novamente a alusão, a lembrança que o ser humano tem que ter, que o fogo eterno é local que Jesus falou, lá nesse lugar, que é a perdição eterna, o inferno, só haverá pranto e ranger de dentes. Não haverá mais nada do que isso, irmão. Só pranto e ranger de dentes, Jesus falou. Tudo aquilo foi destruído. Aí Ló e suas filhas, perdeu a esposa, Ló e suas filhas fugiram para uma caverna. A palavra de Deus não diz que Ló correu para encontrar-se com Abraão. Olha o tempo que Abraão ficou na aflição até que alguém viesse trazendo um mensageiro, né? Trazendo a notícia, olha, o seu sobrinho, realmente ele não faleceu. Né? Isso não está na Bíblia, eu estou aqui imaginando, irmãos, porque a Bíblia não relata mais que Ló tenha voltado para falar com Abraão. Então, depois daquela destruição toda, Abraão deve ter ainda ficado algum tempo esperando notícias do seu sobrinho, porque ele foi habitar numa caverna. E ali se cumpriu aquela palavra que eu disse que ele não deveria ter dito lá fora para aqueles homens perturbados sexualmente falando, porque estavam cheios de espíritos malignos. Aqueles espíritos malignos usaram as filhas dele. E as filhas deles pensaram, puxa, agora nós não temos mais como dar descendência ao nosso pai. Aí fizeram um plano de embebedar o pai e uma se deitar num dia com o pai. E depois embebedar novamente e a segunda se deitar com o pai. E a Bíblia diz que isso se cumpriu, irmãos. Ló, embebedado, se deitou com a primeira e também engravidou essa primeira, teve filho do pai e depois a outra também. Então, meus irmãos, a história de Ló
ela é um alerta, um grande alerta, de uma pessoa que tinha tudo para ter uma trajetória meteórica, histórica, porque isso está relatado na Bíblia de maneira diferente, mas infelizmente começou tão bem, mas por conta de uma escolha, de uma decisão que não estava ligada com o coração de Deus, ele teve uma perda, ele teve uma sucessão de perdas. Você vê, ele perdeu todos os bens, porque ficou tudo lá naquela cidade tudo queimado, né? Ele perdeu tantas e tantas bênçãos que ele teria com Abraão. Ele perdeu a paz, porque morar numa terra de pecadores daquela, irmão, ele não tinha mais paz. Ele perdeu depois a mulher e perdeu a honra com 2 filhas, irmão. Ele passou a ser pai, avô dos netos. E outrem, nasceu, um nasceu Moabe e outros nasceu Amon. Os moabitas, os descendentes de Moabe, e os amonitas, descendentes de Amon, foram pedras no sapato para o povo de Israel, inimigos do povo de Deus. Então, até nisso, não sei se você sabia, mas até nisso, repercutiu em gerações posteriores, até contra o próprio povo de Deus. Então, meus amados, lembrando aqui, escolhas de um homem de Deus e de uma mulher de Deus em situações difíceis, problemáticas, têm que ser, principalmente, feitas de acordo com a direção de Deus. Porque se não for com a direção de Deus, irmãos, talvez até momentaneamente haja um alento, haja uma aparente solução, mas no futuro aquilo vai se mostrar que a palavra de Deus, ela não cai. E a palavra de Deus diz: Deus ordena a bênção onde há união. Amém, meus queridos? Vamos então abrir nossos microfones aí para a gente meditar em algumas perguntinhas, amados? Isso, glória a Deus! Eu gosto do Heitor, que ele sempre glorifica a Deus. Heitor, né? sempre é participante. Glória a Deus. Meus queridos, uma primeira perguntinha aqui. O que podemos concluir sobre a atitude de Ló em deixar seu tio por um empreendimento que julgava mais lucrativo? No caso ali, as Campinas do Jordão, né? O local onde ele escolheu. E nota, irmão, só completando, que quando ele escolheu, a palavra de Deus diz que era como o jardim do Senhor. Olha, era um negócio esplêndido, viu, irmãos? Ele não olhou para coisa mais ou menos, não. Quando ele levantou os olhos e olhou para lá, a Bíblia compara como o jardim do Senhor. Então vamos aqui à pergunta. O que podemos concluir sobre a atitude de Ló em deixar seu tio por um empreendimento que julgava mais lucrativo, a Campina do Jordão? Um de cada vez, hein, irmão? Sem atropelo. Ele olhou com os olhos naturais, né? Amém. Ele olhou ali com os olhos naturais, mas foi sem direção de Deus, porque deu no que deu, né? Verdade. Verdade. Mais alguém, querido? É um princípio, né? Que as nossas escolhas elas não sejam permeadas por aquilo que os nossos olhos naturais apenas veem, né? Não por questões financeiras, questões terrenas, né? Como o irmão falou muito bem, sempre pensar no impacto que pode causar essa decisão, né? Até às vezes até na escolha de emprego mesmo, né? Não escolher só a parte financeira, né? Porque senão a gente fica muito preso ao terreno e às vezes o desdobramento pode ser muito Amém. Amém. fora da direção de Deus. Algo mais? Alguém mais que gostaria de falar? Oi? Eu assim, eu enxergo pelo ponto de vista que Abraão junto com Ló não deixava, era uma família, né? Mesmo Abraão sendo casado com filho, eu acho que ele pensou naquele momento só neles, só no projeto pessoal dele, que ele ia conseguir, sem a bênção da família. Eu acho que foi muito duro para Abraão quando você falou que
E assim, tem que pensar, né, que aquela mão de Deus ali para fazer ele refletir um pouco, né, dar um passo para trás, respirar e depois tomar a decisão. Eu acho que a gente na vida, a gente não pode se precipitar em momento algum. Amém. Toda vez que se precipita, eu acho que acaba se dando mal, né? Pode ser que às vezes dá sorte, mas na maioria das vezes acaba dando uma coisa que sai como você pensou. Acho que o momento de calma, refletir, fazer questão, acho que é muito importante em qualquer momento. Então, isso acho que faltou. E aí faltou o peso da família ser colocado em primeiro lugar. Amém. Amém, é verdade. Ele priorizou mais a vida financeira dele, né? Ao invés de priorizar a família. E o que vocês podem dizer também, além disso tudo que os amados disseram, que é tão importante, mas sobre as bênçãos que estavam sobre Abraão, né? Também tem esse lado, né? O que os amados podem falar? É exatamente o que eu estava pensando aqui. Quem estava debaixo da bênção era Abraão. E apesar de Deus ter falado para ele deixar a família para trás, ele não teve coragem de deixar o sobrinho. Ele perfilhou o sobrinho, levou com ele, disposto a dividir as bênçãos dele com esse sobrinho. E lá na frente, esse sobrinho perdeu essa visão e ficou olhando somente para as riquezas que o tio tinha e que ele queria ter também. E ali se separou justamente da bênção que estava sobre Abraão e foi por conta própria, deixando para trás tudo aquilo que na realidade era o que estava levando eles a um caminho seguro. Então, a partir daquele momento é que para mim já começou a decaída, né? Ele perdeu o foco na promessa, né? Exatamente. Mais alguém gostaria de acrescentar? Amém. Outra coisa aqui, irmãos, outra perguntinha. Obrigado aí, irmão, porque realmente isso é muito importante, né? A pessoa, às vezes, ela esquece de uma trajetória, né? Ela pensa num momento. E o momento, às vezes, é traidor. Ela tem que, como o amado irmão Flávio falou também, ela tem que tomar muito cuidado, que a Bíblia diz, aquele que se precipita, peca. Peca o que é precipitado, está escrito. Então, naquele momento, ele deixou tudo para trás, que ele já tinha vivido, né? E olhou só o momento. Aquela fotografia, né? Também sem orar, tá, irmãos? Não foi só Abraão que não orou, ele também não orou, né? E tomou a decisão. Outra perguntinha aqui, queridos. Por que Ló escolheu as Campinas do Jordão? Valeu a pena? Ele estava preocupado com as riquezas, né? Ele sabia que aquela terra ali era mais rica, era exatamente o foco dele. Ele estava preocupado com isso, com as riquezas. Então não foi um bom negócio. O pastor, quando pregou, ele falou sobre que você até estava falando, quando você pregou, né, falou que ele não foi direto para Sodoma e Gomorra, né? Chegou até. E ele já sabia, isso que o pastor falou, já havia aquela fama ruim em torno dessas cidades. E nem assim ele tomou cuidado para não se aproximar, né? Até porque ele estava indo com as filhas, né? Levando a família dele para junto de um lugar que ele sabia que tinha uma fama ruim, estavam completamente afastados de Deus. Então foi como se a escolha dele, né? Aí juntando com o que a Ana falou, ele sabia que junto com Abraão, ele estava junto das promessas, ele estava junto da palavra, junto do Senhor. Parece que realmente a escolha dele foi totalmente contrária. Ele, além de se afastar de Abraão, ainda foi buscar uma proximidade com as coisas piores do mundo, né? Então, acho que foi isso. Está se preocupado mesmo com a prosperidade. Ele saiu completamente da palavra. Verdade. Aí vem a pergunta, valeu a pena, irmãos? Não. Nem um pouco. Teve um preço alto, né? E ele olhou por que ótica, assim, que os irmãos podem falar? Qual foi a ótica que ele olhou para ele tomar a decisão?
Não só natural, como natural errado, né? Falar, Cobiça dos olhos, né? Ganância. Verdade. Não, e se a gente trouxer isso para a nossa vida, né? Isso fica muito claro, que quando a gente passa por alguns problemas na nossa vida, se a gente não fizer essa, como, assim, juntando isso tudo, né? Como o Flávio falou, a Ana falou, se a gente não parar, orar, botar o pé para trás, como disse o Flávio, respirar fundo e se agarrar em Deus, você com certeza lá na frente você vai ver que a tua escolha foi a pior. Eu por experiência própria, quando eu passei por momentos muito difíceis, eu realmente fiz isso e eu sei hoje que foi a melhor escolha. Parar, respirar, colocar Deus no centro, junto comigo, né? A decisão foi dele, porque quando a gente age no natural, se eu hoje paro e raciocino, eu sei que eu não faria nada do que eu fiz. Então eu sei que quem fez isso não fui eu, foi Deus em mim. Né? Amém. Eu sei que foi a melhor escolha, porque talvez se eu tivesse feito o que eu faria, não seria o melhor. Então eu acho que isso serve até para a nossa vida. Se a gente faz essa ponte e traz para nossas experiências, a gente percebe que a gente acerta mais quando a gente coloca Deus no barco junto com a gente. Porque quando eu decidi viver, é um desastre. Amém. Alguém mais quer acrescentar? Com Jesus no barco, ele não afunda, né, amiga? É verdade. A tempestade até fica, mas o barco não naufraga. Ele acalma a tempestade. É verdade. Alguém mais quer acrescentar? Ricardo, Sim. fazendo uma analogia daquilo que eu faço dentro do mercado financeiro, no momento que você pode se afastar de Deus, quando a gente começa a fazer as operações, a gente já sabe o que pode e o que não pode. Quando a gente ultrapassa o que a gente não pode, quando a gente está chegando perto do que não pode, liga um alerta para a gente, e aí quando a gente chega no limite, e o máximo que você pode perder naquele dia, se você não desligar um notebook, você perde tudo para 5 minutos, entendeu? Sim. Por quê? Porque o equilíbrio emocional você já perdeu. Então, quando a gente se afasta, quanto mais a gente vai se afastando da presença, a gente está aqui bem, caminhando, né? A gente está no barco, aí você vai, bota a mão na água, você dá um mergulho. No momento que a gente vai se afastando do barco, o barco vai embora. Ele vai te esperar, ele vai embora. Então, fazendo essa analogia, eu vejo dessa forma. A gente sabe o que a gente pode, a gente sabe o que a gente não pode. E todas as vezes que a gente está se afastando, o Espírito sempre fala para a gente, volta pro caminho, volta para cá. Porque se você se afastar mais um pouco, é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. É mesmo. Aí eu pergunto, irmãos, em algum tempo vale a pena ignorar o mundo espiritual, irmãos? Não, com certeza. O coração do homem enganoso, né? Nunca. Se a gente vai pelo natural, a gente tem grande risco de entrar numa furada, né? Então, acho que tudo que qualquer projeto na nossa vida, a gente tem que buscar a orientação de Deus. Tem que orar, o irmão ressaltou isso, não houve oração, né? Não houve aquela orientação de Deus sobre o caminho que vai tomar. Então, a gente, vendo pela vista, a gente costuma seguir o que é o nosso natural, que é a ganância, que é o ter o dinheiro, acumular riqueza. Então, eu acho que é isso. Amém. Amém. Outra perguntinha aqui, queridos. Lembra que a gente leu a última parte, que é referente ali à ocorrência já em Sodoma, né? Quando os anjos foram à casa ali do Ló, tiraram a família, né? E foi Gênesis 19, né? Nessa situação em que lemos, que conclusão podemos tirar sobre o cuidado de Ló com os de fora e
os da sua própria família. Então, novamente, que conclusão podemos tirar sobre os cuidados de Ló com os de fora e os de sua própria família? Eu acho que Ló já demonstrava não ter um perfil assim, de cuidado familiar. A gente já viu isso quando ele se separou de Abraão. Verdade. E, de novo, nessa situação, ele age da mesma forma. Parece que ele tinha uma visão assim, de interesses próprios. E, no caso dos anjos, ele até quis honrá-lo, mas, para honrá-los, ele desfez das filhas, né? É. Não tinha necessidade de ser dessa forma, né? Ele poderia simplesmente falar: aqui, as pessoas que estão debaixo dos meus cuidados, que estão sob a minha responsabilidade, vocês não vão tocar, e orar, e expulsar demônio, fazer qualquer coisa, mas nunca oferecer as filhas dele. É verdade. Aquilo foi uma situação totalmente descabida, né? E que gerou todas essas consequências, inclusive dos moabitas e dos amonitas, né? Assim, uma situação, assim, uma vertente assim, de tamanha queda, né? Isso demonstra para a gente assim, o quanto que a nossa visão, né? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar no Senhor, e em segundo lugar, é a nossa família, né? Ele jamais poderia ter tido uma atitude como essa. Uma aberração, realmente, a atitude dele. Tem uma palavra, né, que fala isso. Aquele que não cuida dos seus, principalmente os de sua casa, negou a fé, é pior do que o infiel. É verdade. Exatamente. E o pastor também, quando pregou domingo, ele fala exatamente essa questão de liderança, que Ló não tinha liderança. Isso com a família dele, isso ficou muito claro quando os genros dele não desacreditaram, não deram nem a mínima para o que ele estava falando. Verdade. É isso que o pastor falou. Ao longo da vida, Ló não conseguia convencer nem os da sua casa. Justamente por conta da forma como ele agiu. Às vezes a gente também tem que ter muito cuidado com isso, porque os nossos filhos, né, a nossa descendência, né, filhos, genros, nós, eles aprendem muito com os nossos atos, muito mais com as nossas palavras. E provavelmente Ló tem ao longo da trajetória mostrando para eles uma atitude que não convencia eles de nada, né? Então, quando ele quis falar alguma coisa, a mulher dele se voltou para trás, os genros não seguiram. Então você via que não havia uma coesão naquela família, né? Eles não estavam coesos. Não tinha uma liderança, né? Exatamente. A Bíblia diz que os genros de Ló acharam que ele estava brincando quando ele falou para sair da cidade. Para você ver como que ele não tinha credibilidade nenhuma com os genros, e nem com a esposa, e nem com as filhas. Irmão, só é porque os irmãos estão assim muito abençoados, hoje já estão falando de assunto da frente. Já estão assim, né, fechando tudo. Fechando a questão. Glória a Deus. Mas antes de chegarmos aí, que tem mais coisa para complementar, né? Tá uma bênção já, mas vai complementar. Mas só dentro dessa perguntinha ainda, sobre o que podemos tirar, né, em relação ao Ló com os de fora da sua família, eu queria que os amados também me comentassem alguma coisa, porque o cuidado dele teve duas partes, né? Então ele estava ali fora, levou os anjos para casa, cuidou dele e tal. Aí depois teve essa parte das filhas. O que os irmãos podem falar da primeira e da segunda parte? Ele era mais cuidadoso com os de fora do que com a sua própria família. Porque ele cuidou de pessoas que ele nem conhecia, né? Ele tinha acabado de conhecer, eles eram anjos, mas ele não sabia. Então ele levou para dentro de casa, tratou, depois na hora que os homens vieram, ele os defendeu, e a própria família, ele não tinha esse mesmo tratamento, né? Esse cuidado estimado, né? Essa dedicação. Mas assim,
dissociando, né, a segunda parte da primeira. Essa primeira parte a gente pode dizer que foi louvável ou reprovável? Louvável. Eu reprovaria. De levar os anjos para dentro de casa? A gente sabe, quando a gente está lendo, né, a palavra, a gente sabe que são anjos. Mas eu reprovaria essa atitude, sinceramente, porque ele tinha acabado de conhecer esses dois homens, ele não sabia de fato quem eles eram, ele tinha 2 filhas dentro de casa. Eu acho Virgens. Que ele descuidado. Saiu levando para dentro de casa. Olhando por esse lado aí, eu concordo. Mas quem mais pode falar? Depois eu falo alguma coisinha para... Mas a irmã não está errada, não. Eu acho que a prudência tem uma virtude, mas vamos comentar mais. Quem mais pode falar alguma coisa aqui? É uma pergunta difícil de responder, porque é até difícil falar, mas talvez ele tivesse tido discernimento de Deus de ter escondido os homens que representavam Deus naquele momento, né? É lógico que, humanamente falando, é muito louco pegar 2 filhas e colocá-las à disposição daquela almarada louca ali. Mas, enfim, eu não sei se de repente pode ter tido um discernimento e falar, não, eu vou proteger aqueles que são enviados de Deus, porque eu, protegendo eles, eu consigo proteger a minha vida, a vida das pessoas que estão comigo, eu não sei. Não sei se existe essa vertente aí, essa forma de interpretar essa ação do homem. Irmãos, deixa eu só colocar uma coisa aqui importante. Depois os amados podem ler no versículo 2, tá? Depois, né? Vocês vão ver que Ló, ele assim, mesmo no natural, ele enxergou uma coisa diferente naqueles homens. Porque ele teve um comportamento com eles muito além do normal. Porque ele se prostrou em terra. Eu acredito que ele sabia. Ele teve uma atitude de protegê-los, no sentido, porque ele bem conhecia, os homens estavam chegando ali na madrugada, ele conhecia muito bem o lugar que eles estavam morando. E ele chamou de senhores, né? E ele viu que eram forasteiros, entendeu? Então, assim, nesse aspecto, né, nessa meditação, nessa interpretação, ele quis dar uma proteção, tanto que ele fala isso depois, né? Eles estão debaixo do meu teto. Então, assim, por mais, irmãos, que seja uma coisa aos olhos humanos, né, difícil, muito mais que os tempos de hoje, né? Lógico que no tempo dele também, já que ele morava numa cidade com esse nível de perdição, né? Mas, assim, quando a pessoa está dirigida por Deus, às vezes alguma coisa que pareça até estranha, ali pode estar a salvação da vida dela mesmo, como aconteceu com Ló. Era estranho e tal, mas ele estava colocando para dentro da sua casa, entre aspas, a salvação, com aquele ato de fé que ele teve, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, só completando. A Thais quer falar. Eu queria falar um detalhe que a gente leu aqui nesse capítulo 19, que o Ló, eu acho que ele sabia quem eram os 2 homens, por isso que ele levou para casa. E por isso que ele se prostrou em terra e chamou ele de senhores. Mas um detalhe me chamou a atenção aqui, que ele insistiu para os anjos irem para a casa dele, porque os anjos iam dormir na praça, né? E o Ló insistiu muito para eles irem para a casa dele. Então, eu acho que ali Ló não percebeu que ele, de novo, não estava obedecendo a Deus. Porque se ele não tivesse levado os anjos para a casa dele, não teria tido aquela confusão que teve, né? Os anjos sabem se cuidar, são anjos. Mas o Ló e a família não. Então, de novo, ele desobedeceu a Deus, a direção de Deus. Agora, outra coisa, queridos, a segunda parte, né? Aí, como eu falei, dissociando as duas atitudes, né? A segunda parte, ele realmente deixou ali, vamos dizer, há um limite, né? Quando você começa, pode ter certeza disso, irmãos, quando você começa a desprezar a sua família, por mais que tenha ali
vamos dizer, um ato religioso envolvido, alguma coisa que você está vendo assim, não, estou fazendo para Deus, mas você está deixando de cuidar da sua família, Deus não está nisso. Ele daria a você uma solução. Tá? Então ele atravessou uma linha, ele deveria ter ido até ali, com aquele cuidado todo, aquela dedicação toda, mas depois ele atravessou essa linha e atravessou muito mal atravessada, negativamente falando, né? Tanto que eu já falei isso, as suas palavras foram usadas pelos espíritos malignos para colocar uma maldição sobre a família dele. A família dele recaiu uma maldição sobre aquela família por causa daquela palavra que ele deu ali fora. Então é muito sério isso, a pessoa tem que ter um cuidado muito grande, porque cuidando dos seus, você também está fazendo a vontade de Deus. Amém? Olha a contrariedade disso, né? Ele traz os anjos para dentro de casa, mas as filhas expulsa. Não tem discernimento nenhum nisso. Meus queridos, Gênesis, onde foi que nós lemos, né, no 19 também, mostram, como a irmã falou, Carla, que os genros não deram crédito, né, ao que Ló falou. Aí a pergunta que fica é, como vocês acham que era o testemunho do Ló naquela cidade, junto aos seus? Como era o testemunho dia a dia do Ló? Relativo ao genro não terem dado a menor crédito, riram, né, do que ele estava falando. Devia ser péssimo, né? Eu imagino que se não fosse péssimo, não se dava respeito, tanto é que não tinha qualquer credibilidade. Então, Ló não era uma pessoa que merecia crédito, né? Que as pessoas podiam levar a sério o que ele falava, porque talvez estivesse levando uma vida dissoluta no local, que fez com que foram os genros, né, não levasse a sério o que ele havia falado. Então acho que o Ló não era um exemplo ali para as pessoas próximas a ele. Assim, que mais, irmãos? Em relação também, né, além do que o irmão falou, né, em relação aos homens, né, que foram lá também. Hã? Os homens que foram lá bater na porta de Ló. Eles chegaram lá e queriam levar os anjos. E Ló disse, não, leva minhas filhas. E o que eles disseram para Ló? Vocês lembram? Esse estrangeiro chega aqui e já acha que é juiz da cidade. Ele não tinha credibilidade nenhuma com ninguém na cidade. Então, porque se essas pessoas da cidade tivessem um respeito grande por Ló, talvez elas também não tivessem nem sequer se aproximado da casa dele. Isso mesmo. Para tentar tirar alguém, um convidado, quem quer que seja, né? Quando você é uma pessoa respeitada, geralmente, por mais que a cidade seja uma bagunça, né, aquele local esteja totalmente fora, né, da palavra, se Ló fosse uma pessoa que impusesse respeito, isso afastaria também as pessoas. Então isso já é uma prova de que ninguém ali tinha esse respeito por Ló. Eu trago aqui também um exemplo da minha atividade, que a gente sabe que em comunidades carentes, às vezes os traficantes utilizam residência de pessoas de bem para esconder drogas, botar corpo, mas se você se dá o respeito lá, ninguém mexe com você. E você não deixa isso acontecer. Então, você vê que Ló, se o pessoal foi lá, porque o Ló era da farra, era da cerveja, da mulherada, vivia na rua. Por aí. E uma pessoa que dava a entender que tinha entrada com ele. E aí na comunidade acontece a mesma coisa. Se você se impõe, os traficantes não têm coragem de se esconder na sua casa ou botar o corpo lá. Verdade. Na casa do Antônio, lá na comunidade, que jogaram uma vez, a prima da Carla morava no namorado do prima da Carla, jogaram um corpo na casa dele, os caras quiseram entrar para pegar o corpo, ele não vai entrar não. Aí pegaram, botaram naquele burrinho sem rabo, botou o corpo lá na rua, os caras pegaram e o cara socorreram.
você se dá e aí você vê a moral que a pessoa tem. Né? E Ló parecia que não tinha essa moral com as pessoas da cidade. Verdade. Amados, levando isso para o lado espiritual, né? Nós e os demônios. Se nós tivermos autoridade, eles não nos tocam. Amém. Amém. Porque eles têm que respeitar e obedecer o nome de Jesus. Amém. Então essa palavra aqui significa para nós termos autoridade, nós temos que ter autoridade e vem pela obediência a Deus, pelo direcionamento do Senhor. Amém? Nós temos que seguir a direção dele e ser boas testemunhas, aonde quer que nós estejamos, para que o inimigo não nos toque. Ricardo. Sim, pode falar. A gente está falando aí, então, a gente vê muito lá do comportamental de Ló, né? Que a gente, como a Thaís falou também na parte que ela vai falar com os genros dele, é aquele cara que geralmente a pessoa está aqui, deixava a pessoa que estava brincando. Então é aquele cara que quer ser brincalhão com tudo, com as situações que não deveriam ser brincalhão, né? Para querer levar a sério, não brincava. Depois disso, uma informação séria, o pessoal aí, lá vem ele já com as suas piadinhas. Pensado assim, né? Então o comportamento de Ló realmente muito reprovável. Moral baixa. Bom, amados, assim, em termos desse detalhamento, né, de uma vida de pecados, a gente não tem de Ló, né? A gente tem uma trajetória, né, de deixar, que não deixa de ser, né, vamos dizer, uma falta, né? Mas o que a gente percebe é que nele as pessoas tinham uma visão de um homem de Deus ou de um homem qualquer, no mínimo. O que vocês veem assim? Um homem qualquer. Tinha credibilidade de um servo de Deus, de um profeta? Não. Então isso aí já deixa um alerta, né, amados? Outra coisa que a gente precisa entender é que a nossa forma de viver fala mais do que muitas palavras, né? Então, assim, isso a gente sempre tem que ter muito em mente, irmãos, porque às vezes não parece, mas estamos sendo observados. Então lembre-se sempre que a sua forma de viver vai falar muito mais do que suas palavras. Amém? E a minha também. Outra perguntinha aqui, queridos. Por que a mulher de Ló olhou para trás, contrariando a recomendação do anjo? Né? O anjo tinha dito, ninguém olha para trás, fujam, para que não morram. E ela contrariou e olhou para trás. Por quê, irmãos? Porque ela estava preocupada com aquilo que eles tinham deixado para trás. Né? As coisas da vida dela, talvez os bens que ficaram lá, né? E ela não confiou também no que o Senhor falou, né? Porque você vai e não olha para trás. Então, quando Deus dá uma direção para a gente, ou a gente confia e faz, que aí, naquela mesma, né, aquele testemunho que eu dei da pouco, ou você faz exatamente o que ele falou, ou não vai dar certo, né? Se você for, mas ficar olhando para trás, quando eu fui, olhei um pouco para trás, não estava dando certo. Não dá para olhar para trás, você tem que esquecer o passado, senão Amém. O negócio não flui. Amém. Alguém mais pode completar aí, queridos? Tem mais coisa. Ela pertencia àquela situação, né? E ela não queria deixar aquilo para trás na realidade. Verdade. Aquilo estava pesando no coração dela. Não era uma direção que ela estava satisfeita em tomar. Ela não tinha o temor, ela pertencia realmente àquilo tudo ali. Ela estava indo arrastada. Então, quando Deus falou para não olhar para trás, ela não suportou. Para ela não tinha como não olhar para trás. Ela realmente pertencia àquilo tudo ali. E ela não seguiu com o Senhor, nem tinha como. E com certeza, quando Deus falou isso, já era para ela. Ele já sabia que exatamente isso ia acontecer. Ela não tinha como prosseguir. Ela não pertencia ao que Deus estava querendo levar. Ela não olhou para onde. Ela não olhou para onde Deus
estava levando, né? Ela e Abrão e a família. Preferiu olhar para trás, onde estava tudo perdido. Aí, nesse sentido, aí, vocês acham que Sodoma tinha um simbolismo espiritual? Quando ela olhou para trás? Eu acho que ela olhou para as circunstâncias, né? Ela olhou para aquilo que ela teria que deixar para trás e ter que seguir para frente, né? É como a nossa vida cristã, né? Deus espera da gente que nós sejamos íntegros, integrais, né? Não sermos parciais com Deus, sermos totalmente de Deus, né? É uma analogia, né? É diferente da gente falar assim, poxa, eu tenho Deus comigo, eu creio em Deus, eu vou à igreja, mas ainda há situações no mundo que me prendem, tem coisas ainda que eu olho para trás, que eu ainda paquero com essas coisas, né? Essas situações. É diferente quando a gente fala assim, eu quero largar tudo. Eu quero andar somente contra Deus. Você pegou no ponto que eu queria. É uma comparação. É uma comparação. À frente estava a promessa, né? À frente estava a promessa do Senhor. Atrás a vida de erro, digamos assim. E ela olhou mais para trás. Quando eu me converti e batizei junto com um amigo meu de infância. Ah, que legal! E esse rapaz, hoje até mora na Austrália, há uns 15 anos aí quase, ele olhava muito para trás. E as pessoas notavam isso. Então os convites continuavam, as amizades antigas não largavam completamente. Por mais que ele dissesse que agora ele tinha uma nova vida, as atitudes dele não eram condizentes com o que ele falava. E o pouco que ele olhou para trás foi o suficiente para ele não voltar mais para frente. Até hoje ele não consegue, ele reconhece que precisa andar para frente, largar o que ficou para trás. Ele virou uma estátua, né, Marcos? Ele tem muito tipo, ele virou uma estátua de sal. Só Deus pode tirar esse sal que está cobrindo aí a vida dele, para ele poder continuar olhando para frente. Porque simplesmente ele olhou para trás. Se olhar para trás, a gente para de andar, né? Pois é, então o convite de Deus para nós, o grande desafio cristão, é largar completamente, como Deus falou para Pedro, né? Você agora vai ser pescador de homens, você esquece essa profissão que você tem de pescador de peixe, porque eu tenho uma outra coisa para você. Ser pescador de homens. Para você. Só que pescando peixe, Pedro tinha ali a segurança dele, né? Muitas das vezes as pessoas não querem perder essa falsa segurança das coisas que ficam para trás. Eu estava vendo uma pregação do Leon, aquele cantor gospel, né? E ele falou exatamente o que o Marcos falou. Quando eu me converti e hoje, né, eu percebo que no próprio mundo gospel há muita negociação entre você cantar, né, até cantores, entoar no gospel, mas também nas músicas seculares. E ele falou isso sempre me toca da seguinte forma: ou eu estou com Deus ou eu não estou. Não dá para negociar. Uma hora eu canto no gospel, outra hora no secular. Ele até brincou depois, falou assim: eu não estou falando isso só em relação ao canto, à música. Isso é o nosso posicionamento, a gente tem que se posicionar. Então agora eu vivo uma vida com Deus ou ainda estou lá atrás? Eu não posso negociar, a gente não pode negociar. Deus não quer que a gente seja morto. A própria Bíblia fala sobre isso. O morto será vomitado. Antes você fosse frio. Então a gente tem que fazer uma escolha, não dá para ficar em cima do... Aí dentro disso que os amados falaram, 2 pontos que eu queria colocar aqui. Quando ela partiu naquela direção, porque todos eles ouviram o que tinha que ser feito, né? E eles começaram a fazer. Mas no meio daquela corrida ela olhou para trás. Isso mostra que o amor dela, o coração dela, estava onde? No mundo. Estava lá. Então,
o que acontece? Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar reproduzindo coisa parecida, irmãos. Porque há muitas pessoas no mundo que depois acontece alguma coisa com um familiar, uma pessoa, e fala assim, poxa, eu não sei o que aconteceu, eu dava tudo para essa pessoa. Né? Então, o amor da pessoa não pode estar, a essência, né, do amor não pode estar em bens. Né? Então, quem sabe até a maneira em que Ló expressava alguma coisa para sua mulher fez com que o coração dela mais e mais, por falta desse cuidado que ele mostrava na família, ficasse nas coisas materiais e não propriamente, né, na direção, na fé, no amor do Ló em si. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que ressalta aí essa palavra, irmãos, é que uma pessoa que ela tem um familiar nosso, né, que ela tem de nós um exemplo de uma pessoa que não é uma pessoa de fé, no dia que você precisar dar uma direção de fé, por conta de uma necessidade, uma coisa urgente, aquela pessoa não vai seguir. Ela pode até começar um pouquinho, mas ela vai olhar para trás. Por quê? Porque ela não tem você ali como um profeta do Senhor. Profeta no sentido daquele que recebe de Deus e repassa para os outros. Um cristão, né? Um cristão realmente, genuíno, que aquela pessoa fala, não, se essa pessoa falou, eu a amo, ela é uma pessoa séria diante de Deus e eu vou nessa direção. Né? Com ela, porque ela não recebeu aquilo para correr sozinha, né? Ela estava a família toda indo na mesma direção, mas ela recuou, ela olhou para trás. E só ela se perdeu, né? E curioso que as filhas, mesmo estando perdendo os genros que ficaram para trás, estavam sendo destruídos lá junto com aquele fogo, aqueles barulhos. Imagina o fogo dos céus caindo, irmão, quanto barulho que eles estavam escutando. Mas elas não olharam para trás. Já a mãe olhou para trás e se perdeu. Amém, meus queridos? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com as escolhas que fazemos, com os exemplos de conduta, de vida cristã que damos, porque isso tem repercussão e às vezes uma repercussão eterna, irmãos. Amém? Meus queridos,